Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você já passou por crise alguma vez? É interessante fazer essa pergunta porque quem nunca passou por uma crise, né? Quem nunca passou por uma dificuldade, por um momento difícil, por uma situação perigosa ou por um momento de tensão, uma situação conflituosa na família, no trabalho, emocional, social. Nós sempre passamos por crise. Mas a pergunta que fica é: por que nós passamos por crise? Por que elas chegam em nós? Como vamos lidar com elas, entendeu? Algumas perguntas surgem na nossa vida diante da crise. E através desse vídeo, eu quero te ajudar a responder algumas delas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito edificante para você. Se você já passou por crise, ou se você está passando por crise, ou se talvez você vai passar, porque a vida é assim, né? Tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a sua vida. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. É isso aí, pessoal. Nós aqui estamos sempre em busca de se aproximar, de conhecer, de ter mais Jesus em nossa vida, no nosso caráter, no nosso dia a dia. E sabemos que os ensinamentos dele mudam a nossa vida, mudam a nossa história. Nós estamos aqui nesse canal sempre em busca de buscar mais e mais desse Jesus. Eu e você, né? Você está comigo nessa caminhada? Nessa peregrinação, nessa jornada de buscar conhecer mais Jesus? Se está comigo, então, já é inscrito? Se não é inscrito, se inscreva no canal aí, para que a gente possa continuar cada vez mais crescendo juntos, tá bom? Se você já é inscrito, compartilhe com mais pessoas, curta esse vídeo se você gostar do conteúdo, para que o YouTube também mande para mais e mais pessoas, nós possamos levar mais pessoas a conhecer mais desse Jesus, tá bom? Vamos falar sobre crise hoje, pessoal. Pensa num assunto interessante. Antes de entrar em si sobre crise, sobre falar sobre crise, eu queria trazer o conceito de crise. Sabe o que significa crise? Crise significa momento perigoso, momento difícil, situação conflituosa. E quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por um momento de dificuldade na vida? Essa é a crise que chega para nós. Eu tenho certeza, preste atenção. Fala a verdade, você já passou ou não por crise? Já? Nós somos assim, a vida é assim. A vida é feita de aclives e declives, ou seja, de altos e baixos. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas nós temos que aprender por que as crises vêm, o que elas vêm fazer em nós e como passar por elas. E nesse vídeo, pessoal, eu quero falar com você o seguinte: por que passamos por crises? Já parou para pensar sobre isso? Não? Então vamos pensar aqui agora, eu e você, juntos, sobre por que passamos por crises. Para falar sobre isso, eu quero usar um texto base aqui para nós, né? Claro que eu vou falar algumas outras histórias também, mas vou usar um texto base aqui, Gênesis, só para ilustrar, para a gente poder começar a falar sobre esse assunto. Gênesis capítulo 2, vamos ler o versículo 15. Diz assim, ó: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar dele. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comer dela, certamente morrerá. Olha só, a recomendação de Deus para Adão. Agora vamos para o capítulo 3. Vamos ler o versículo número 6. Olha só. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então olha só, nós estamos diante de um cenário aqui do Jardim do Éden. Tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas até no Éden teve crise. Teve um momento de dificuldade, teve uma situação conflituosa no Éden. E que situação foi essa? Foi essa que eu acabei de ler com você. Deus criou o homem, você conhece a história, Deus preparou o homem, colocou no jardim, criou tudo, fez tudo perfeito, mas falou para o homem: olha, você não pode comer dessa árvore aqui. E o que o homem fez? Desobedeceu a Deus. Olha o que eu aprendo com isso. A crise, ela chega quando nós desobedecemos à vontade de Deus. Muitas vezes, pessoal, olhe para cá, preste atenção, olha. Muitas vezes, as crises que nós passamos é resultado da nossa desobediência, tá bom? Não estou dizendo que a crise só é por causa disso, mas um dos motivos, tá bom? O primeiro motivo que eu quero ressaltar nesse vídeo aqui é:
Muitas crises chegam na nossa vida por causa da nossa desobediência à vontade de Deus. Olha para o jardim do Éden. Adão e Eva não teriam passado pela crise de sair do jardim, de serem amaldiçoados, de perderem várias e várias coisas se não tivessem desobedecido. É por isso que nós falamos que o ABC do crente é obedecer. Porque quando nós decidimos obedecer ao Senhor, isso vai nos ajudar a evitar passar por algumas crises que poderiam ser evitadas. Essa crise poderia ter sido evitada. Quando eu olho para o povo de Israel, pessoal, olha só. O povo de Israel, você conhece a história. O povo de Israel, ele desobedeceu a Deus. Deus tirou o povo do Egito, passou pelo deserto, levou para Canaã. E quando chegou lá, falou, olha, adorem somente a mim. Obedeçam a minha palavra. Coloque os meus princípios no meio de vocês e eu vou cuidar de vocês. E o que o povo fez? Desobedeceu à vontade de Deus. O que aconteceu? Vieram crises sobre eles por causa da desobediência. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para você é, para evitar algumas crises na sua vida, busque obedecer a Deus, tá bom? Então, a obediência nos faz evitar algumas crises. Então, por que as crises vêm? Por causa da nossa desobediência. Aprendeu aí? Outra coisa, não é só por causa da desobediência, não. Outro ponto. Por que as crises vêm? Algumas crises elas vão vir na nossa vida para nos amadurecer e nos fazer pessoas melhores. Essa aqui é interessante. Primeiro é, a crise vem por causa da nossa desobediência. Segundo, a crise vem para nos amadurecer. E quando eu olho para a Bíblia, tem vários exemplos que eu poderia citar aqui, mas o interessante é a crise que aconteceu com Abraão. Que crise foi essa, Wellington? Uma crise com seu filho, um momento de dificuldade com seu filho. Que dificuldade foi essa? Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Se você não acha que esse é um momento de crise, para mim é. Porque imagina só, Deus pedir para você o seu filho. É um momento de crise, você vai entrar numa situação conflituosa, numa situação de tensão ali, sabe? Mas não foi causada por causa da desobediência de Abraão. Foi causada por causa de quê? Da vontade de Deus de ver o amadurecimento de Abraão. Porque através desse momento, desse cenário, dessa circunstância, Deus prova a fé de Abraão e faz ele se tornar um homem mais fervoroso. Ou seja, algumas crises que chegam na nossa vida vêm para nos tornar pessoas mais fortes. Abraão se tornou outra pessoa depois desse momento de crise que ele passou com seu filho ali antes de sacrificá-lo. Que não sacrificou, né? Isso é interessante. Outro ponto interessante que eu queria falar com vocês aqui é sobre o seguinte, José. A crise que chegou para José não foi por causa da sua desobediência. Ele não foi jogado no poço, não foi vendido lá para o Egito, não foi parar na prisão por causa da sua desobediência. Muito pelo contrário. A Bíblia registra que ele era obediente ao Senhor, temente ao Senhor, e o Senhor estava com ele. Mas mesmo assim, as crises chegaram para José. Mas nós podemos observar que as crises que chegaram para José eram para fazer ele pessoa mais forte, fortalecê-lo no meio da dificuldade. Porque Deus forja o nosso caráter no meio da crise. Então guarde isso. A crise chega por causa da nossa desobediência. A crise pode chegar para Deus querendo nos fortalecer, nos elevar de nível. E terceiro, a crise muitas vezes chega na nossa vida por causa de outras pessoas. Como assim por causa das outras pessoas, Wellington? Preste atenção. Quando eu olho para a história de Daniel, eu vejo que Daniel era um homem temente ao Senhor, obediente à palavra. Deus tinha feito várias coisas através dele, já revelação de sonhos, ele era um homem importante na Babilônia. Só que chegou uma crise para ele. Chegou um edito que falou que ele não podia orar. Mas Daniel continuou orando, mesmo nessa situação difícil, ele continuou orando. E o que aconteceu com ele? A crise aumentou ainda mais. Ele foi levado para ser jogado aonde? Na cova dos leões. A crise não veio por causa da sua desobediência. A crise não veio somente para poder aumentar a sua fé, mas a crise veio por causa de outras pessoas que estavam querendo o mal dele. Entendeu? E olha só que interessante. Ele foi jogado na cova dos leões por causa da inveja das outras pessoas. Às vezes, vai acontecer isso conosco. Quando vamos olhar para a história dos apóstolos, eles foram presos e muitas vezes passaram por muitas crises por causa de outras pessoas ruins que tentaram algo sobre ele. Quando eu olho para a história também de Daniel, dos seus amigos ali, né? Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram jogados na fornalha por causa de quê? De inveja, porque as pessoas contaram que eles não se prostraram diante da imagem do rei. Olha só, a crise chegou para Daniel na cova, a crise chegou para
para os amigos dele lá na fornalha. Por quê? Por causa dos outros, de inveja, de problemas, de querer o outro querer o mal para eles. A crise chega por causa da nossa desobediência. A crise chega para Deus nos amadurecer. E a crise muitas vezes chega por causa de outras pessoas. Mas é interessante, pessoal. Você já aprendeu esses 3 pontos, essas 3 coisas que fazem as crises chegar em nós, né? Mas é interessante, e aqui eu já vou para finalizar esse vídeo, que mesmo em meio à crise, Deus sempre será a nossa saída. Pegue isso aí no seu coração, guarde isso aí na sua mente e guarde isso como confiança para você. Deus, ele sempre dá a saída no momento da crise. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou os amigos de Daniel da fornalha de fogo. Deus ajudou José no seu caminho. Deus abençoou Abraão. Deus, apesar de ter punido Adão, Deus também cuidou e proveu algo para ele. Ou seja, independente do que nos levou à crise, nós sempre teremos um Deus que estará conosco no meio da crise. E ele vai ser a nossa saída. Pegue isso aí nesse momento, entenda isso nesse momento e guarde isso no seu coração. O nosso Deus sempre estará conosco diante da crise, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre esse cenário de crise. Nós vamos continuar falando sobre crise. Se você quer aprender mais, assista os próximos vídeos, assista os vídeos que vão estar aqui relacionados para que você possa aprender mais e mais sobre crise, tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.